Olá, pessoal! Eu sou a professora Jennifer Ribeiro da Cruz, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Os temas deste bimestre são planos e eixos anatômicos, diferenciação celular, diversidade de células e tecidos e relação dos animais com o ambiente. Para começar, vejamos os planos e eixos anatômicos. Para facilitar o estudo da anatomia, dividimos o corpo em 3 planos anatômicos, que são planos hipotéticos usados para dividir o corpo humano de forma a descrever a localização de estruturas ou a direção dos movimentos. Em anatomia humana e animal, são usados 3 planos elementares. O plano sagital é um plano paralelo à linha sagital, divide o corpo nas porções esquerda e direita. O plano frontal ou coronal divide o corpo nas porções anterior, frente, e posterior, costas. E o plano transversal, que divide o corpo nas porções cranial, superior, e caudal, inferior. Nos animais, o tipo de simetria mais frequente é a simetria bilateral, que é apresentada pelos vertebrados e pela maioria dos invertebrados. Tendo em conta a forma e a distribuição das partes constituintes do corpo dos animais, podemos dividi-los, quanto à sua simetria, os 3 grupos: animais com simetria bilateral, por exemplo, salamandro, salmão, cobra e águia, que apresentam uma só forma de divisão do seu corpo em 2 partes idênticas. Os animais com simetria radial, por exemplo, o ouriço do mar e a estrela do mar, que apresentam mais do que uma forma de divisão do seu corpo em 2 partes idênticas. E os animais assimétricos, que é a esponja marinha, que não possuem qualquer forma de divisão do seu corpo. Essas características dos animais surgiram de acordo com a diferenciação celular, onde tecidos embrionários deram origem aos diferentes tecidos e pode-se desenvolver especializações como tecido nervoso, epitelial, conjuntivo, etc. A diferenciação é o processo no qual as células vivas se especializam, gerando uma diversidade celular capaz de realizar determinadas funções. Estas células diferenciadas podem atuar isoladamente, como os gametas, ou podem agrupar-se em tecidos diferenciados, como o tecido ósseo e o muscular. Apesar de diferenciadas, as células mantêm o mesmo código genético da primeira célula, que é o zigoto. A diferença está na ativação e inibição de grupos específicos de genes que determinarão a função de cada célula. A especialização celular acarreta mudanças na estrutura e na função da célula. Ao longo da evolução dos animais, essas especializações formaram-se tecidos, órgãos e sistemas especializados. Mas o processo inverso também pode ocorrer, porque algumas células especializadas podem perder a sua função, crescendo sem controle, ocasionando o surgimento de neoplasias. Histologia é a ciência que estuda os tecidos do corpo humano. O corpo humano é formado por 4 tipos de tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido epitelial possui a principal função de revestir a superfície externa do corpo ou revestimento interno de vísceras e cavidades. O tecido epitelial também possui a função de defesa do organismo, porque a pele representa a primeira barreira física contra micro-organismos. Tem a função de secreção, porque forma as glândulas, além de absorver e excretar substâncias. Apresenta como características principais a presença de pouca substância intercelular e células justapostas. Como você pode observar na imagem esquemática de tecidos, as células são muito unidas, ou seja, pouca substância intercelular,
e podem ser justapostas, ou seja, estratificação do tecido. O tecido conjuntivo trata-se de um tecido especializado em preenchimento, apoio, sustentação, reserva energética e proteção. Faz parte deste grupo o tecido adiposo, o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. Ao contrário dos epitélios, os tecidos conjuntivos apresentam elevada quantidade de substância intercelular. As células que constituem esse tecido possuem formas e funções bastante variadas. Podem ver na imagem exemplo do tecido adiposo, rico em gordura, tecido sanguíneo, ósseo, cartilaginoso e etc. O tecido muscular realiza todos os movimentos do corpo. São 3 tipos de tecido. O tecido muscular estriado esquelético, que reveste todo o corpo, responsável pelos movimentos, na maioria das vezes voluntários, e seu movimento é rápido. O tecido muscular liso, presente nos órgãos internos, responsáveis por contrações lentas, chamadas contrações peristálticas. E o sistema digestório empurra o alimento através de sua cavidade, devido ao peristaltismo. Assim como as tubas uterinas, que por contrações peristálticas conduzem o óvulo do ovário até o útero. Já o tecido muscular estriado cardíaco é o músculo com maior resistência de contração no corpo. O coração movimenta-se o tempo todo e esse tecido precisa estar sempre em atividade. São 3 tipos de músculos cardíacos que formam o coração. O pericárdio, que forma uma camada externa do coração. Depois temos o miocárdio, que é uma camada mais espessa, logo abaixo do pericárdio, e mais internamente temos o endocárdio, formando uma camada interna do coração. O tecido nervoso realiza a transmissão de impulsos nervosos, comunicando o meio interno com o ambiente externo. É formado por neurônios e células de sustentação, conhecidas como neuroglia. A célula estrutural e funcional do tecido nervoso é o neurônio. É uma célula muito especializada, cujas propriedades de excitabilidade e condução são as bases das funções do sistema nervoso. Os neurônios são formados por dendritos, corpo celular e axônios, que são prolongamentos que captam e conduzem estímulos nervosos. Quando falamos de sistemas, estamos falando de formas de adaptação e estratégias de sobrevivência que os seres vivos possuem na natureza. Por exemplo, o tecido nervoso serve de recursos na hora de sentir o ambiente, através de estímulos. Como estratégia de sobrevivência, os animais respondem a estímulos do ambiente, seja uma simples sombra ou um odor de queimado ou um som absurdo. Os sentidos ocorrem através de órgãos receptores e suas funções são captar todos os estímulos do ambiente, som, toque, odor, movimento, e direcionar para as células capacitadas de interpretar e transmitir para o sistema nervoso central. Este traduz, interpreta e transforma os impulsos nervosos em sensações e pode haver reações, como ocorre ao ouvir um som agudo de uma onda, como os animais que fogem meia hora antes de uma tsunami. O tecido muscular estriado esquelético também está envolvido com um movimento rápido e involuntário, o movimento do arco reflexo. O grande potencial desse movimento é a resposta rápida, como a retirada da mão em uma superfície quente, ou simples movimento com a coluna para não permitir o sono em uma hora em que deveria estar de alerta. São exemplos dos benefícios desse movimento. Bom, pessoal, esse é um breve resumo sobre os tecidos do corpo humano. Deem uma olhada
orientação de estudo, que mostra exatamente de onde cada tecido do corpo tem origem a partir dos 3 folhetos embrionários: a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Esses 3 folhetos embrionários deram origem a todos os tecidos que acabamos de estudar nesta videoaula. Lembrem de consultar o material disponibilizado e conversem com a sua professora. Até breve!